Olá pessoal, essa é uma aula introdutória aos conceitos de notação científica, que é um conceito, é uma técnica, digamos assim, que a gente usa, ela tem a ver com, bastante a ver com potenciação em matemática, conteúdo do ensino fundamental 2, mas que o maior uso mesmo vai acontecer a partir do nono ano e principalmente no ensino médio, e muito mais em química e física do que em matemática. Bom, então, para começar, a gente vai perguntar para que serve a notação científica. Bom, normalmente a gente tem o costume de achar que um número como 1253 é um número grande, mas isso é bem relativo, porque, como a gente sabe, a gente pode ir aumentando esse número infinitamente, pode fazer números muito maiores. E da mesma forma, na outra mão, a gente tem números muito pequenos, o que começa a ser pouco prático para a gente escrever esses números mesmo, né? Na química, a gente tem o conceito de mol, que é uma quantidade que representa esse número aí de entidades, que normalmente a gente se refere a átomos ou a moléculas, mas é esse número muito grande e que não vai ser nada agradável de se escrever se a gente precisar mesmo representar todos esses zeros aí, o número inteiro. Esse é um número bem grande, tem vários algarismos e representa uma quantidade razoavelmente grande, mas também tem os números muito pequenos. E quando a gente fala de distância entre átomos e de tamanhos mesmo no nível atômico, a gente costuma usar o angstrom, que é 0,901 metros em metros, né? É uma distância realmente muito pequena. Tá, e como que a gente usa a notação científica? A gente vai transformar os números por meio de uma regra. A gente vai usar o primeiro algarismo não nulo, ou seja, diferente de zero. Quando a gente olha o número, quando a gente lê o número da esquerda para a direita e a gente completa esse número, completa a equivalência com a multiplicação, fazendo vezes uma potência de base 10. Então, usando os 4 números que apareceram aí na apresentação, eu vou começar por esse 1, 2, 5, 3, um monte de zero aí, e transformar em notação científica. Bom, a gente precisa do primeiro algarismo não nulo da esquerda para a direita, que nesse caso é o 1. Então a gente vai escrever 1,253. Os outros zeros não precisa escrever porque eles estão aí para a direita, não vão fazer diferença. Considerando onde era a vírgula e onde ela está agora, nós deslocamos 12 casas decimais esse número. Então a gente vai multiplicar por 1 seguido de 12 zeros. Dá para escrever isso de uma forma muito mais elegante como potência de 10, e aí a gente vai escrever 1,253 vezes 10 elevado a 12, que é o número de casas, aí o número de zeros que tinha originalmente. Partindo para o próximo número, esse 0,00, um monte de zeros, 924, o primeiro algarismo não nulo é o 9. Nesse caso, a gente vai deslocar 13 casas a vírgula para poder escrever 9,24. E como esse é um número muito pequeno, a vírgula está para a esquerda originalmente do número 9, a gente vai dividir agora por 1 seguido de 13 zeros. Dividir por um número, por uma potência de 10 bem grande, é a mesma coisa que multiplicar pela potência com um expoente negativo. Então, nesse caso, vamos ficar com 9,24 vezes 10 elevado a menos 13. E agora sim o número está escrito em notação científica. Vamos escrever agora o mol, eu vou precisar até de mais espaço porque é um número muito grande. E nesse número, o primeiro algarismo não nulo, não diferente de zero, é o 6. E nós temos 23 casas de deslocamento da vírgula. Eu vou pegar a vírgula aí que não aparece, mas estaria aí à direita, no extremo direito do número, extremo à direita do número, e vou deslocar ela até a direita do 6 aí. Então a gente vai ficar com 6,022 multiplicado por 1 seguido de 23 zeros. De uma maneira muito mais agradável, a gente vai escrever 6,022 vezes 10 elevado a 23, que é o número de casas que eu desloquei a vírgula. Muito melhor escrever 6,022 vezes 10 a 23 do que escrever esse número enorme que está aí à esquerda na mesma linha. Por último, e o mais simples, o angstrom, que vai dar uma noção melhor para a gente dessa ideia de potência, desse uso da potência na notação científica, o primeiro algarismo não nulo é o 1, e a gente desloca 10 casas para conseguir tornar o 1 o primeiro algarismo, o único algarismo aí à esquerda da vírgula. No caso, nem precisamos escrever a vírgula. Como são 10 casas, eu vou dividir por 1 seguido de 10 zeros. E em notação científica, vamos ficar então com
1 vezes 10 elevado a menos, porque a gente está fazendo uma divisão, menos 10. Então, 1 vezes 10 a menos 10. E todos esses números aí à direita são os números originais escritos em notação científica. Para completar então a nossa aula, eu quero sugerir que vocês visitem esse link que tá na tela aí, e que é uma notícia no site brasileiro para o pessoal conseguir ler em português mesmo, mas trata-se de uma espécie de aplicativozinho em que você consegue comparar, deslizando esse slider azul claro que aparece aí na imagem, você consegue comparar diferentes tamanhos de diferentes objetos e partindo desde o nível subatômico, das menores coisas existentes, até pedaços do planetas, pedaços do universo e o universo como um todo. É isso, eu sou o professor Thiago Bevilacqua, espero que tenha ajudado.